Tá, eu vou tentar resumir o livro bem rapidamente mesmo e das minhas considerações finais, porque eu não consegui gravar vlog dessa leitura. Oi gente, meu nome é Lorena e esse mês nesse canal estamos tendo vídeos especiais e temáticos de Jogos Vorazes. Esse daqui então é o último vídeo falando da trilogia, né? A Esperança então é o último livro. Esse então é o meu parecer final, meu veredito. Eu não consegui gravar vlog porque eu engoli esse livro na verdade, nessa releitura. Então eu não fui parando pra falar com vocês como eu fiz nos outros. Então se quiser ver o vlog das outras leituras, o link vai estar aqui embaixo sempre. E agora eu vou falar das minhas impressões do livro, o que eu achei, se eu gostei ou não, enfim, vamos para as considerações. A Esperança também é dividido em partes 1, 2 e 3, sendo a parte 1 a Katniss arrasada, a parte 2 a preparação para a guerra e a parte 3 a guerra de fato. Na parte 1 a Katniss está bem mal, tipo, muito mal, despedaçada mentalmente e ainda sentindo ódio porque o Peeta não foi resgatado. Ela tá no Distrito 13, praticamente presa também, até porque se ela sair ela vai ser pega pela capital, enfim. Lá no Distrito 13 ela descobre que existe uma presidente, a Coin, ela comanda o distrito e basicamente eles querem que a Katniss seja o símbolo da revolução. Só que a Katniss não quer, ela não tem sequer condições. Só que aí ela muda de ideia com algumas condições, alguns termos que ela impõe e ela vai para o campo de batalha, ser filmada e tudo mais. Eis que várias coisas acontecem, principalmente eles serem atacados lá no Distrito 13, mas graças a um aviso do Peeta, mesmo ele estando preso, deu tempo de salvar todo mundo. Depois disso vai haver um resgate, eles conseguem trazer o Peeta de volta, no que eu achei genial da parte da capital. Ele se transformou em uma arma, basicamente, pra matar a Katniss. Então meio que ele nem foi resgatado, né? Ele foi devolvido. Depois disso eles se preparam pra ir pra guerra, o Peeta também vai, e entre muitas perdas, muito choro, confusão e gritaria, eles vencem, mas a custos terríveis. Inclusive a Katniss não chega a matar o próprio presidente, e sim a presidente do Distrito 13, o que é mais genial ainda, ela matando a Coin. Resumindo, o fecho perfeito de uma trilogia. E uma coisa eu tenho que dizer, gente, a autora, ela não poupa nada nem ninguém, nem mesmo a personagem, ela não tem dó. Quem pensou que a Katniss teria um final feliz, foi enganado. E isso também é o mais legal, né? Porque os jogos acabaram, mas ela nunca mais foi a mesma, nem o Peeta. Se não fosse aquele último ato dela acabar com a Coin, porque na hora da decisão, né, se teria os últimos jogos lá, ela já se entregou. A Katniss, ela tá tão saturada, eu digo que ela se entregou assim, ela largou os pontos, porque a Coin tem a cara de pau de falar que eles deveriam fazer um último jogo. Depois de tudo que eles passaram, depois da guerra, depois de todas as perdas, depois de todo mundo arrasado, ninguém aguenta mais, aquela vaca tem a cara de pau de sentar com os últimos vitoriosos e propor um último jogo para servir de aviso pro pessoal da capital. Gente, vocês fizeram isso tudo para que acabe os jogos, para que acabe essa coisa horrível, para que acabe essa coisa de ditadura, de um lado impondo o que o outro deve fazer, e aí ela me senta lá e fala que tal um último jogo. E aí naquela hora eu sinto que a Katniss pensou, cara, eu fiz tudo isso pra nada e eu não tô nem aí, eu só quero voltar pra casa. É tanto que ela vota sim. O sim que ela fala sim, vamos fazer um último jogo, porque aí a Johanna fala, o presidente tinha uma netinha, vamos colocar a netinha dele nos jogos. Meu Deus, o Peeta já tá alucinado, tipo, não é possível que essa galera não aprendeu nada. E o Plutarch tem uma fala no livro que eu acho muito interessante, que ele fala que as pessoas têm memória curta. Eu até peguei aqui pra ver, porque o Plutarch, que é idealizador dos jogos, e o final que ele tem é muito engraçado. O Plutarch me tirou uma risada no final desse livro, que é super triste, mas ele fala assim, a Katniss pergunta pra ele se ele tá se preparando pra uma nova guerra. E aí ele fala assim, ah, não agora estamos naquele período tranquilo, onde todo mundo concorda que horrores recentes jamais deveriam se repetir. Aí ele continua, mas o pensamento em prol do coletivo normalmente possui vida curta. Somos seres volúveis e idiotas com uma péssima capacidade para lembrar das coisas e com uma enorme volúpia pela autodestruição. Gente, é perfeito isso que ele fala, porque depois de tudo isso,
sério, a Coin ter sentado e proposto um novo jogos é exatamente isso que o Plutarch falou. Então não é sobre ter paz, não é sobre deixar todo mundo bem e acabar com os jogos, é sobre o próximo no poder. E aí, o mais engraçado ainda é que logo depois dessa conversa aqui dele com a Katniss, ele fala assim, então tá bom, beijo, volta lá pra sua casa, eu vou ficar aqui na capital mesmo, que eu tô pensando em um novo programa, e será que você não quer cantar nele? Tipo assim, a Katniss, ela não consegue, ela acabou de perder a irmã, teve aquela situação com o Gale, eu já vou chegar lá, mas a menina tá arrasada, ele acabou de falar isso e ele já tá pensando no programa que ele vai lançar e quer que a Katniss cante no programa, sabe? A cidade tá ainda, a fumaça das bombas ainda estão saindo e ele já tá pensando nisso. Então é muito interessante essa coisa, né, dessa pessoa que é da capital, que era idealizador dos jogos, assim, a vida pra ele não para. Claro que ele também deve ter tido perdas, a gente não tem muito da história do Plutarch, mas pra você ver como ele acabou de falar isso, que ninguém pensa no coletivo, e ele mesmo não tá pensando. Então a Katniss, ela tá entregue, ela tá nem aí, ela acaba rindo também, achando engraçado isso que o Plutarch fala, porque é exatamente isso, ela já perdeu a esperança de tudo. Dá pra sentir o cansaço dela, ela aceitando que a Coin era só uma extensão mesmo da capital. Ela só queria o poder e, claro, depois do Gale indiretamente ter matado a Prim, né? Gente, aquilo do Gale foi pesado também, né? Que foi uma armadilha dele que acabou matando a irmã da Katniss. Outra coisa interessante também, o fato de ela e o Gale terem sido obrigados a seguir caminhos diferentes. O último diálogo deles, quando ele fala assim, o que adianta eu saber se foi a minha armadilha ou não? Você não vai conseguir esquecer disso nunca. E ela sabendo que não ia adiantar fingir perdoar ele, não ia. Porque pensa só, ele falou uma coisa muito certa, você nunca vai conseguir se esquecer disso, porque sempre vai ficar na sua cabeça. Será que foi a armadilha dele? Será que foi de outra pessoa? Não ia adiantar ela perdoar e não perdoar mesmo de coração, no caso, perdoar e não esquecer. Então eles são obrigados a ficar afastados, porque como é que a Katniss ia olhar pra cara do Gale e ficar pensando sempre, será que foi a sua bomba que matou a minha irmã? Porque a armadilha, sem dúvidas, era dele, mas no livro ele não fala, mas no filme ele fala que não tem como saber se era a armadilha dele, só que no livro fica evidente que a Prim foi explodida na armadilha que o Gale deu a ideia de ter feito, né? E também tem toda aquela conversa deles lá, que a Katniss fala, Gale, eu acho que você tá indo longe demais com esse negócio de matar as pessoas, eles matam de lá, você mata de cá, e aí ele meio que fala, não importa, a gente tá numa guerra e não dá pra ser bonzinho, e aí acaba explodindo a Prim. A Katniss praticamente ela perdeu tudo, né, depois do primeiro jogo. Aliás, ela já tinha perdido o pai antes, depois ela perdeu a si mesma, perdeu amigos, perdeu a irmã, depois a mãe também, perdeu a mãe assim, né, a mãe vai pra bem distante dela, e também fica sem o melhor amigo, ou seja, a capital tirou dela tudo. E ao invés de brigar com o Gale, eles decidem ir cada um para um canto, porque o Gale também não pode ser totalmente responsabilizado, porque de certa forma ele também era vítima. A guerra em si, os jogos, o governo tirânico não foi bom para ninguém, então eles foram obrigados mesmo a se separar. O próprio Haymitch também, a gente vê que ele não se recuperou, nenhum deles. O Haymitch quer só voltar pro Distrito 12 e continuar bebendo, continuar se dopando. Então esse final é bem coerente, a depressão pesada dela, a volta do Peeta, realmente não tinha como eles terminarem separados depois de tudo. Agora eu entendo, eu acho que o amor dela por ele foi construído forçadamente, mas de uma maneira que tudo que eles passaram colocou um ao outro como os únicos capazes de se entenderem, de se completar. Quem que entender por tudo que a Katniss passou e por tudo que o Peeta passou, um entende o outro. Agora eu consigo compreender que eles tinham sim que terminar juntos, não ficar juntos, né, naquele coisinha de romance e tal durante o livro, mas esse final deles juntos pra mim é perfeito, é super coerente. Sobre o início do livro, o 2 é o meu favorito, né, mas essa trilogia é tão bem feita que fica difícil decidir ao certo, sabe, porque aqui no terceiro a gente tem a questão do Distrito 13, aquela linha tênue de que ali no Distrito 13 também é só mais uma forma de controle. Se eles não precisassem da Katniss como toda, ela seria tão prisioneira quanto todo o resto. E o fato de que o 13 também virou as costas para todo mundo, todos os outros distritos no caso, diz muito sobre o mundo real, não sobre o 13, né? Mas que assim, não tem como no meio de uma guerra você ser bonzinho e se destruir. O 13 fez o que deu para sobreviver. Podia ter ajudado os outros distritos, conforme a Katniss até levantou esse ponto? Podia, mas até que ponto isso é real, gente? Quem vai querer se aniquilar em prol dos outros? É muito pouca gente. É instinto humano mesmo. Por que eu tô falando isso? Porque o 13, quando começou a guerra, que de fato deu início a tudo isso, de jogos, de distritos, o 13 fez um acordo com a capital.
capital, porque eles ficavam com a parte nuclear. Então eles falaram, olha, vocês deixam a gente em paz, a gente deixa vocês em paz, porque senão a gente que vai atacar vocês. E eles sim tinham toda a potência, não toda a potência, mas assim, o único distrito que poderia bater de frente com a capital era eles, porque eles tinham mísseis, coisa nuclear. Então, ao invés de ajudar os outros distritos, eles ficaram lá quietinhos, só se, né, juntando forças, tanto que o 13 é gigante, ninguém imaginava que o 13 existia de fato, a capital mentiu nisso também, manipulava as pessoas falando que o 13 foi aniquilado, só que não foi nada, o 13 é gigantesco, eles têm tudo que se pode imaginar, eles foram cada vez mais para baixo do solo, então a Katniss levanta esse ponto. Por que vocês não ajudaram os outros distritos? Gente, porque era guerra, não tinha como, o 13 lutou pelo 13, não dava para ter ajudado os outros distritos, porque se fosse assim, a capital não tinha vencido a guerra. Outro debate que sempre permeia a história, as pessoas da capital, elas não podem ser julgadas e responsabilizadas pelo contexto de ter nascido ali e tal, ou elas são bizarras e horríveis por achar que tudo que aconteceu durante anos foi certo. Isso é questionado quando a Katniss descobre a equipe de preparação presa lá dentro do Distrito 13, né, que ajudava eles a se vestirem para os jogos. Aí o Gale fica transtornado porque ela defende eles, né, ela fala que é um absurdo manter aquelas pessoas ali naquelas condições. Esse debate eu acho muito interessante também, do pessoal da capital. Será que todo mundo é igual? Será que eles nasceram ali na capital e eles não têm outra visão de mundo? Será que algumas pessoas ainda dá pra salvar ali naquele meio, porque eles também não tinham muito o que fazer? Eu gosto dessa discussão. Outra coisa também, o poder da própria Katniss como tordo, que inclusive é a Prim. Ai, gente, coitada da Prim. A Prim que alerta ela fala, enquanto eles precisarem de você pra causa, você pode tudo. Por isso que a Queen tolerava ela, fez tudo que ela quis. E é aquilo, eu acho que eu já falei isso no livro 2, né? Ser um símbolo. Não importa que você seja uma menina de 17 anos, tem um peso gigantesco. Ser o símbolo de uma revolução, e é nítido quanto a Katniss realmente é a cara da revolução. Sem ela não daria. Não daria pra ser o Pita. E realmente as coisas que amamos são as que mais nos destroem, como diz o presidente Snow. Enquanto o Pita estava sob o poder da capital, a Katniss não conseguia fazer nada. Ela não conseguia agir normalmente porque ela sabia que todo o ato dela refletiria nele. E isso é um ato de amor gigante. E aí depois, quando ela é resgatada e se volta contra ela, o presidente sabia disso o tempo todo. Ele só fingiu que não, mas ele sabia que ela se importava sim com o Pita e que o fato dele, do Pita, né, ver a Katniss como um monstro, ia destruir ela. O Snow é muito cruel, porque ele falou pra Katniss lá em Chamas que o amor dela pelo Pita não tinha convencido ele, só que no fundo tinha, porque senão ele não teria feito isso que ele fez no livro 3 de transformar ele em uma arma. Ele sabia que isso ia quebrar a Katniss, e só consegue quebrar uma pessoa quando a pessoa se importa com a outra. Então, nossa, o Snow, sério, não dá pra defender. E talvez ele tenha virado as costas para a própria família dele, né? Já que a Tigris, ela ajuda os rebeldes. Ela é prima do Snow, a gente sabe disso pela cantiga dos pássaros e das serpentes. E ali na hora da guerra, ela acaba ajudando os rebeldes, incluindo a Katniss. Então eu gostaria muito de ver uma história do que pode ter acontecido para a Tigris ter se virado contra o próprio primo. Vamos falar também de outra perda irreparável. Finnick. Ai, gente, que dor aquela morte. A gente descobre a maneira como o Snow agia com o próprio Finnick, né? Isso de veneno, que a gente vê muito na cantiga dos pássaros e das serpentes, que era uma das armas da Lucy, né? Talvez ele tenha aperfeiçoado. E o Finnick acaba revelando como ele foi praticamente prostituído. Praticamente não, né? Ele foi usado como um produto. A capital vendia ele, né? Vendia o corpo dele. É por isso que eu fico tentando, assim, entender esse debate, se dá pra julgar as pessoas da capital. Porque alguns ali, eles torciam pelas pessoas dos jogos, não contentes. Depois que a pessoa saía de todo aquele horror, eles ainda contratavam o Finnick pra fazer esse tipo de coisa, sabe? Ele foi comercializado praticamente. Então, dá pra defender essa galera da capital? Porque se eles tivessem um pingo de noção, pelo menos, tudo bem, não dá pra gente lutar contra os jogos, mas vamos deixar a galera viver em paz, vamos deixar eles, sabe, se recuperarem de todo esse horror. Mas não, o Finnick saiu dos jogos, teve que praticamente agradar a capital, né, fazer tudo aquilo que eles têm que fazer depois, que é mais uma forma de controle. Depois que você vence os jogos, você ainda tem que fazer turnê, você ainda tem que ir pra capital, e ali o Finnick foi pego
como um produto. Olha aqui que menininho bonitinho, o Finnick venceu os jogos, você quer ter ele aí na sua cama? Gente, é uma loucura total. E aí ele começou a usar isso, né, em prol dele. E ele sabia muitos segredos da galera ali da capital. E ele acaba usando isso mais lá na frente, né, pra poder não só desmascarar o Snow, mas também contar o que ele sabe e fazer uma distração, né? Eu lembro que quando o Finnick começa a contar os segredos, eles estão fazendo uma transmissão para distrair o pessoal da capital quando tá acontecendo a missão do resgate do Peeta e da Johanna e da própria Annie também. Esqueci de falar que a Annie, a esposa do Finnick, foi pega também pela capital. Isso deixou ele bem mal, mas ali no momento do resgate ele tá pra se distrair também, já que a Katniss não tem a menor condição. Ele começa a contar tudo isso e a gente descobre a história tristíssima que o Finnick teve depois que ele venceu os jogos. Uma história que eu também gostaria muito de ver, a do Finnick, a do Plutarch e a da Tigris. Muito personagem bom ali que, né, se a autora quisesse desenvolver mais alguma coisa, eu ficaria super feliz de saber, de ler. E o que eu acho que foi um grave erro da capital pra eles foi ficar tão na mão dos distritos. Eles sempre se acham superiores, mas é essa lavagem mesmo cerebral que a guerra e que alguém muito tirano no poder faz. Porque pensa, a capital dependia dos distritos pra tudo, pra comer, pra ter energia, pra ter produtos, bens de consumo. Gente, pensa só nisso. E eles achavam que não, que eles que estavam na mão da capital, justamente porque tinha uma mente muito cruel por trás que fazia eles acreditarem nisso. Tanto é que quando os distritos se rebelaram, dessa segunda vez também, a capital ficou sem nada. A capital fica quase sem comer direito. Então isso é muito importante. Mas o Snow, pra vocês verem como não dá pra defender o Snow, ele sabe disso. Porque lá em Chamas, quando ele tem aquela conversa com a Katniss, ela fala, nossa, mas será que a base da capital é tão frágil assim? Ele fala pra Katniss, gente, ele deu essa deixa desde o segundo livro. Ele fala, é mais frágil do que você imagina. Porque quando teve a Primeira Guerra, antes dos distritos serem separados, ali tudo bem, venceu quem teve o maior poder. Mas depois que os distritos foram divididos, o poder estava com os distritos e eles não conseguiam ver isso, justamente porque o Snow era cruel demais e fazia eles acreditarem que eles não conseguiriam se rebelar. E, gente, tudo estava com eles. A capital praticamente não produzia nada, não fazia nada, dependia dos distritos pra tudo. Olha que sensacional. O Snow não estava mentindo quando ele falou que o sistema era frágil e talvez seja assim atualmente, mas o que acontece geralmente o pão e circo. A gente é convencida a ficar calado de N maneiras. No livro eles só são obrigados de maneira bárbara, assim, né? Da questão dos jogos vorazes e tal. Mas talvez a gente aqui no mundo real, tá? Não esteja tão longe disso não, pra falar a verdade. A gente sabe quem detém o poder, mas não sei, não tem força pra reagir, assim como nos distritos. Dá pra fazer um paralelo, assim, é porque dá um debate muito grande, mas dá pra fazer um paralelo com o real. É por isso que eu falo, as distopias não estão muito longe do que a gente tá vivendo agora. O pão e circo da capital, no caso, era pra própria capital também. Eles davam os jogos e depois comercializavam as pessoas ali dos jogos, os vencedores, no caso, os vitoriosos. Para os distritos era como uma forma de castigo, pra capital era como uma forma de entretenimento. Então, quem detém o poder, se tiver uma mente muito maquiavélica por trás, todo mundo tá fudido, porque o poder detém sim do povo, mas o que esse povo tá acreditando? O que quem tá no poder tá fazendo as pessoas acreditarem? É exatamente o que acontece em Jogos Vorazes. E o final, a guerra é bem rápida no sentido de que durante toda a história a gente já sabia que os distritos estavam se rebelando. E por isso a gente tem a sensação de que a decisão é muito rápida, mas não foi bem assim. Porque como a gente tem muita visão da Katniss, ela não sabe o que tá acontecendo, mas enquanto ela estava ali em recuperação e tudo, tava tudo rolando. Desde que ela foi resgatada da Segunda Arena até antes, né? Quando ela, lá no primeiro livro em Jogos Vorazes, quando ela toma aquela atitude, ela já acendeu a sementinha da revolução, então tudo estava acontecendo desde ali. É por isso que eu já vi muita gente falando que a guerra foi muito rápida e os distritos venceram muito fácil, mas não é que venceu muito fácil, é que a gente é que só via a Katniss ali dentro do distrito 13, mas todo mundo estava lutando, por isso que ela era, inclusive, o símbolo da rebelião. E, aliás, ela ter pedido para ir pro meio da luta foi uma decisão muito acertada, como deu para ver na reação das pessoas da capital, quando ela chega, né, quando ela se mostra, e logo depois quando ela soltou a clássica frase: If we burn, you burn with us. Fire is catching. And if we burn, you burn with us.
provando que ela só funciona sendo espontânea, porque ela sabe na pele tudo que a capital causou pra ela. E é isso, se você tá lutando por uma causa e você vê ali a pessoa no meio, a cara do símbolo, sabe, ali no meio lutando junto com você, isso te dá muito mais força pra você enfrentar, seja lá o que for. E frase feita, estúdio, maquiagem, isso não convence o povo já tá calejado o povo no caso lá, né, em Jogos Vorazes, o povo dos distritos já tava calejado dessa coisa montada, dessa coisa no estúdio. Então o que seria melhor? Um vídeo da Katniss ali no chroma key falando frase de efeito, ou ela lá no meio, mesmo que ela não estivesse fazendo nada, no hospital ela só entrou e saiu, ela só se mostrou. Isso foi muito mais forte, e a própria Katniss, ela viu isso, que não ia adiantar, inclusive aquela cena, quando ela tá lá tentando gravar as frases de efeito dela e o Haymitch vem e fala, é assim que morre uma revolução. Porque se dependesse da Katniss pra ficar gravando ali frases de efeito, tava uma bosta. Eu acho sensacional o Haymitch falando isso, que é assim que morre uma revolução. E é aí que a Katniss realmente percebe que ela não funciona dessa forma. Como a gente viu na Turnê da Vitória lá em Chamas, a galera dos distritos, elas sabem quando elas estão sendo enganadas. Então eu achei o final da trilogia e desse livro muito coerente. Cada um foi pro seu lado cuidar das próprias feridas. A Katniss volta pro Distrito 12 em busca de paz, né, como ela sempre quis. Afinal, ela jamais quis guerra, na verdade, né? Foi tudo um acaso. Pra mim, teve um final ideal. A trilogia como um todo, ela é muito forte, ela tem mensagens muito importantes, ela tem uma carga dramática muito forte, ela tem a dose certa de tudo que precisa ter pro que a autora se propôs. É uma das minhas trilogias, eu acho que favoritas. Acho que nenhuma que eu já tenha lido até hoje chega aos pés de tudo que Jogos Vorazes transmite e quer passar e que se assemelha tanto com o real. Eu amei fazer essa releitura, com certeza é uma trilogia que eu vou querer reler daqui a alguns anos. Gostaria talvez que a autora fizesse mais alguma coisa envolvendo esse mundo, envolvendo outros personagens, mas por enquanto tá bom. A gente tem aí a Cantiga dos Pássaros e da Serpente, inclusive foi o que deu origem a toda essa releitura, né? Foi uma desculpa para eu voltar para esse mundo de novo. E me conta o que vocês acham de A Esperança, se é o seu livro favorito, se você já leu. Deixa o like se ainda não deixou, clica na marquinha d'água para se inscrever no canal, o link para todos os livros está aqui embaixo. Esse foi o final dos vlogs de leitura da trilogia, mas ainda tem muito vídeo para sair, ou já deve ter saído, não sei quando você está assistindo esse vídeo. Tem resumão da Cantiga dos Pássaros e da Serpente, tem um resumo da série completa que inclusive tá bem legal, então clica aqui nos cards para você continuar assistindo os vídeos especiais que eu fiz e até o próximo.